Olá, então, bom dia, meus alunos queridos do nono ano A, Ana Carolina Pereira, Ana Maura, a Bárbara, a Bianca, Breno, Danitelli, Eduardo, Emily, Francisco Oliveira, Francisco Bento, o Gilberto, o Gabriel Oliveira, Gabriel Bento, o Gilberto, Giovana, Gisele, Jennifer, João Pedro, João Vitor Vec, a Júlia, Caroline, Cauã, Carolyn, o Leonardo, o Lohane, Maria Eduardo, Miguel, o Pedro, a Raíssa dos Santos, o Vitor, Hugo, a Vitória Andrade, o Igor, todos vocês aí, né, estão acompanhando esse trabalho nosso, novo, inédito, e que vocês possam ficar tranquilos, fiquem em casa, não vamos brincar com essa pandemia, a coisa está muito séria. Isso me inspirou, isso me motivou a tentar ensinar à distância, que acho que é o único meio da gente continuar pensando em educação, pensando numa solução, inclusive, né, sobre esse problema. Eu gostaria de chamar vocês a atenção dos alunos, porque eu estou vendo mais os meus amigos compartilhando o meu trabalho do que os próprios alunos, né, os pais dos alunos, e que os pais dos alunos pudessem se comprometer também com o trabalho, de ensinar o aluno a ter um momento para estudar, ter uma organização do seu trabalho, saber que tem que ter um material para escrever, para interpretar, para analisar, tem que usar um dicionário, tem que usar o livro. Todos os seus filhos, pais, eu garanto para vocês, receberam o livro de história. E o livro de história tem uma quantidade significativa de atividades que o que eu vou fazer aqui é o mínimo em 20 minutos, para que você possa se sensibilizar e ter curiosidade, ter interesse para poder aprender o desenvolvimento do estudo por prazer, né? Não por obrigação, inclusive. A Revolução Russa, tema inspirador de toda a história atual. Não é possível imaginar o mundo sem as ideias que a Revolução Russa trouxe para a formação da nova história, a história atual. Né? Como que a gente vai conseguir entender esse documento, esse conteúdo fundamental, não só da série, mas para a vida de vocês todos, inclusive, para a gente poder entender a revolução? O que é a revolução? A revolução, olha para mim, eu vou derrubar tudo isso aqui no chão, ó, todos os livros de poesia, de filosofia, de sociologia, eu vou jogar tudo pro chão, eu vou quebrar tudo. E vou pegar as armas que eu tenho, as armas que eu posso, que seja um estilingue, que seja um porrete, que seja um facão, uma foice, que seja uma arma de fogo, para defender os meus direitos, direito de terra, direito de trabalho, direito de comida. Então, o direito básico do ser humano poder viver uma vida simples, uma vida normal, que ninguém tem nada contra o trabalho dignifica, o trabalho faz com que todas as pessoas sejam importantes, todos os trabalhos são importantes. É pena que tem remunerações diferentes para cada um deles. Acho que todos os trabalhadores deviam ter o mesmo salário. Então o que seria uma revolução? Uma mudança radical na vida das pessoas e na própria história. Mudar o jogo, mudar o sistema, mudar o governo, mudar o Estado, mudar da água para o vinho, como se fosse, por exemplo, acabar com o desemprego nesse exato momento, acabar com essa pandemia agora seria talvez uma revolução, acabar com a fome, acabar com a miséria, isso seria revolucionário também, né? Para entender a revolução e os seus desdobramentos, essa história de um lado da esquerda, do outro lado da direita, e depois do capitalismo, o imperialismo, o neoliberalismo, e o positivismo, e o fisiologismo, e o marxismo, e o trotskismo, e o leninismo, e o anarquismo, e o comunismo, e esses ismos todos. Seria importante que você pudesse ver a importância de compreender o significado da palavra, a importância de entender o sentido da palavra, o sentido do verbo, o sentido do substantivo, as figuras de linguagem, para você poder estar contextualizando, analisando, e daqui a pouco você enfrenta um vestibular, daqui a pouco você enfrenta um concurso, daqui a pouco você está numa faculdade. Seria importante que você tivesse hábitos de estudo também, né? Sabia que o que nos diferencia dos animais é a nossa capacidade de inteligência, amor ao próximo, né? Porque a inteligência, se não for para ajudar o próximo, também não serve para mais nada. Para a gente poder entender que a revolução, assim como toda a história dos trabalhadores, a formação do sindicato, a formação de uma nova ideologia, a formação de uma nova visão de mundo, o que nós temos hoje para o século XXI, e praticamente tudo que nós temos hoje, graças ao sistema que a gente vive, o capitalismo. Graças ao capitalismo teve a ideia de uma revolução no mundo, para que pudesse ter uma alternativa, uma forma de governo, uma forma de Estado, uma forma
de vida diferente do que tinha até então. Como que a gente poderia estar entendendo essa formação, essa história? O capitalismo no século XIX, ele se desenvolve desde o século XIII praticamente, né? A formação das monarquias nacionais e aquela nobreza que vai se formando, porque aquela nobreza raiz, aquela nobreza histórica, né, dos condes, duques, barões, que tinha o sangue hereditário que passava de pai para filho, e aquela realeza, aquela dinastia daqueles reinos que viviam do final da Idade Média, né? Então aí até que vem uma nova forma de burguesia, uma nova forma de aristocracia, os comerciantes que se enriquecem, que assumem o poder junto com os nobres na formação das monarquias nacionais. Esses senhores comerciantes, eles passam a comprar também títulos de nobreza, passam também a ganhar títulos de propriedade, terra, de feudo. Então o negócio começa a se movimentar e a formação da história. Então, desde a formação da história, os servos, né? Trabalhando para sustentar os nobres, até que a partir do século XIX a indústria, a industrialização, vamos falar aí as fábricas, né? As fábricas, a indústria. Então o desenvolvimento do capitalismo do século XIX trouxe a super exploração do trabalhador. Você tem uma ideia que o homem chegava a trabalhar 20 horas por dia dentro de uma fábrica. O que queria fazer em casa? O que queria fazer com os filhos, com a mulher, que acho que não dava tempo nem de lavar as mãos, tomar um banho, né? Você imagina, chegou uma época nesse capitalismo industrial que a ânsia pelo lucro, pelo dinheiro era tão grande que começaram a explorar a mão de obra das mulheres, a mão de obra das crianças. Nós temos filmes interessantes, eu gostaria de passar para vocês ainda, a história do filme do Padre Downs, Um Grito de Liberdade. O filme está no YouTube, recomendo vocês assistirem. O padre que resolveu criar um partido político para defender os pobres e assim melhorar a vida e combater a pobreza dentro da democracia parlamentar, dentro dessa ideia republicana, né? Então o que adianta a gente ter uma república que seja militarizada? O que a gente tem uma república, seja uma república liberal, que só atende os interesses da nobreza ou da classe econômica, ou da classe empresarial, ou da classe latifundiária? Então a gente precisa ter uma república que não fosse uma república de imitação ou de banana, ou uma fisiocracia que atendesse interesse de pessoas iluminadas, de pessoas que têm que ser os mais inteligentes que formam o governo. Não, a república é o povo. A república somos nós. Não sou eu na frente nem eu atrás, eu junto com todo mundo e todo mundo estamos juntos. Então a república, o povo. E a representação do povo que nós estamos vendo, né, uma corrupção, uma coisa sem sentido, que a democracia precisa rever esses parâmetros também na atualidade, né? Quando o capitalismo se desenvolve, a exploração, a superexploração da classe trabalhadora. Homens, mulheres, quantidade de crianças trabalhando, né? Então, queria citar o filme, de novo, né? Citar o Germinal. A Emily Zola criou uma obra-prima, também virou um filme interessante também, né? E que mostra a superexploração dos trabalhadores, enquanto os patrões, né, os patrões, os empresários, mesmo na época dos senhores feudais, a aristocracia, dentro dos seus castelos, dentro das suas mansões, aquela fartura, aquela riqueza, aquele luxo, e lá do outro lado, nos bairros operários burgueses, na periferia, aquela situação de miséria, de sujeira, e os trabalhadores não tinham condição de comer nem batata, né? Onde a fome, as crianças no filme retrata morrendo de frio, fazendo roupa para os ricos, né? O filme do Padre Downs, Um Grito de Liberdade. Então a história dos trabalhadores, ela começa lá desde o século XIII, os trabalhadores, os camponeses, lutando para criar petição de direitos, para exigir que o rei cobrasse menos impostos, para exigir que o rei também respeitasse a lei, que pudesse ter uma democracia, por uma ideia de república, o povo participar, né? E não precisamente o povo, que naquela época chamava comerciantes, que hoje a gente chama a burguesia, que pensa que é classe média, né? Enfim, esse trabalho de explicar para vocês que a Rússia, não só a Rússia, mas os países, de uma forma geral, vivia um sistema meio medieval, mesmo em plena modernidade. Enquanto os trabalhadores nos campos, os camponeses, os trabalhadores da cidade, os operários, passando uma dificuldade, passando uma vida de privações, e tendo que sustentar as elites nos seus castelos, a família dos Romanov,
o Romanov I, o segundo, o terceiro, e o luxo da corte dos Romanovs, com seus amigos, com seus parentes. Então, dentro dos castelos, aquele luxo, né? Aquela riqueza, e fora dos castelos, o povo lá fora vivendo do lixo, né? Enfim, gostaria de tentar citar vocês que essa história dos trabalhadores começarem a exigir seus direitos, até que levou a organização dos trabalhadores, todos eles se juntaram. No momento do processo da Revolução Russa, não foram apenas bolcheviques, mencheviques, também tivemos, talvez assim, outro tipo de exército que não fosse além do vermelho, que representava os trabalhadores, que queriam criar um tipo de um comitê, um tipo de uma organização que fosse acima de tudo. E chamaram isso dos sovietes. Os sovietes, né? E depois os sovietes foram transformados em partido político. Então o que me interessa explicar para vocês e que vocês entendam que o espírito da revolução não foi partidário, nem de esquerda nem de direita, né? Foi totalmente contra a direita, diz de passagem, né? Então o que seria a direita? Os reis, os príncipes, os nobres, os patrões. E o que seria a esquerda? O direito dos trabalhadores tirarem deputados dos campos, deputados das fábricas, para participar do interesse de todos dentro de uma Constituição dos trabalhadores, né, criada pelos trabalhadores. Então, o espírito da Revolução veio, todo mundo se juntou anarquista, juntou comunista, juntou socialista, juntou liberal, juntou o que podia juntar para tentar fazer uma nova história, e uma história que teve interesse porque a falta de condições de subsistência, a miséria, a fome, e isso talvez seja uma alavanca, a mola propulsora da revolução, o povo unido, né? O povo incorrente, e o povo enfrentando os portões, né? O povo sacudindo a porta das fábricas, as portas das delegacias penitenciárias, dos palácios dos governos. Então eles têm medo disso, né? O povo na rua, o povo ali na insurreição, né? Quando a luta dos trabalhadores, interessante lembrar, na época antes pré-revolucionária, né, na Rússia, o Domingo Sangrento, né, Domingo Sangrento, acho que pessoas lembram do YouTube, Sunday, Bloody Sunday, né, do que o significado da história, quando os trabalhadores foram massacrados, o rei, o Nicolau III, o Romanov, mandou fuzilar, mandou matar todo mundo. E aí aquilo vai explodindo a revolta. Vai explodindo quando o governo mata um para pôr medo dos outros, aquilo cria um efeito ao contrário. Aquilo faz com que os outros queiram se juntando. Então, como dizia o finado Raulzito, você mata um, vem 10 no lugar, né? Como se fosse um castigo. Então a história de miséria dos trabalhadores levou a luta para os trabalhadores organizarem um processo que se desdobrou pela primeira vez em trazer uma alternativa econômica, política, social. Se deu certo, se não deu certo, se Stalin era nazista, fascista, capitalista, se os líderes eram todos capitalistas burgueses, se isso tudo aqui é uma coisa do passado e que está enterrado, está morto, acabado, que você faça suas conclusões. Se os trabalhadores têm direito de organizar sua Constituição, se os trabalhadores têm direito de participar das suas decisões, da sua situação de vida, do seu dia a dia, né? E para a gente poder entender de fato o que foi a Revolução, a gente talvez teria que voltar um pouco mais e tentar entender que o século XIX não foi só o século da superexploração industrial, foi também a formação da classe operária. Então essa classe operária, ela começa já, a gente tem ideia, quando pela primeira vez um camarada chamado William Ludge inventou talvez um dos primeiros movimentos que se tem na história, movimento ludita, também o ludismo, o quebra-quebra, quebrava as máquinas, quebrava quando o encarregado, né, o gerente, virava as costas, jogava uma chave de cano, jogava uma chave de roda, jogava um martelo de ferro no meio dos motores, quebrava tudo. Aí nem parava e os caras ficavam dando risada ali por trás, né? E o patrão, quem foi o filho de uma égua que fez isso? Por que fizeram isso comigo? Eu vou matar, quem fez chama a polícia. E o trabalhador ficava lá. E eles se organizavam, ninguém caguetava ninguém, né? Enfim, os trabalhadores organizavam o quebra-quebra. Como eu tive a oportunidade de ver quando eu trabalhava com meu finado pai,
que tinha um empregado dele que quebrava a ferramenta, aí depois, como é que eu vou trabalhar? Tá quebrada a ferramenta. Aí até ir lá buscar outro demorava às vezes um dia inteiro, né? Então o William Lude, e aí os trabalhadores não sabiam como é que protestava contra os patrões que se enriqueciam cada vez mais. E quebrava, ingenuamente quebrava, destruía como uma forma de protesto, né? Até que o tempo foi passando, e quando chega aqui 1848, acontece uma coisa incrível na história, e doa quem doer, né? Aconteceu aqui na história um movimento que ficou conhecido como a Primavera dos Povos. Quando pela primeira vez os trabalhadores receberam um presente, tudo que eles precisavam receber, eles receberam. Eles conseguiram em 1848 um filósofo e o seu amigo Marx e Engels. Eles deram para os trabalhadores o manifesto do Partido Comunista. Foi o maior presente que os trabalhadores poderiam receber. A Primavera dos Povos. Os trabalhadores aprenderam a organizar os seus direitos trabalhistas. Marx deixou bem claro no Manifesto Comunista que a gente que está trabalhando, e principalmente que está desempregado, não tem nada a perder a não ser as algemas que mantêm a gente explorado, escravizado desde a Idade Média, naquela servidão. Porque você quer uma servidão, uma escravidão, do que um trabalhador ganhar um salário mínimo que não dá para ele pagar seu aluguel, não dá para ele pagar suas despesas, não dá para ele pagar a vida. Então, uma superexploração. Você vai, por exemplo, nos Estados Unidos, a carne que a gente come aqui lá é mais barata. E lá o cara ainda tem um salário que sobra para ele viver e passear e viver. Então a gente tem uma vida que é só trabalha para viver, vive para trabalhar, como dizia meu querido professor Antônio Justino, o Tonhão, lá de Diadema. Os alunos fizeram uma homenagem bonita para ele, eu vi na internet. Parabéns, viu? Aquilo foi emocionante. E, enfim, a Primavera dos Povos, Karl Marx e Friedrich Engels deram o Manifesto Comunista. O que os trabalhadores tinham que saber para poder fazer? Então, entre os personagens da Revolução, Lenin, quando a Revolução era, desde 1917, a Revolução Russa, ela vai se perdurando na história, ela não vai começar e vai acabar. Então a Revolução Russa, que ela vai se desenvolvendo desde até 1923, depois Stalin até 1953, não falha a minha memória, até 1953. Então, o que diferenciou o stalinismo do trotskismo, do leninismo, do socialismo, do comunismo, do anarquismo, né? São coisas interessantes a gente pensar em fazer um estudo, né? Um debate. Espero que vocês possam participar, colaborar, dando a opinião de vocês, os pais de vocês também, falando o que pensa, muita coisa mistificada dentro da história, né? E saber que a ideia do comunismo, a ideia do bem comum, a ideia de uma vida de igualdade de direitos, de liberdade de direitos, né? De fraternidade, de irmandade, de comunhão, né? De paz. Então o movimento revolucionário tinha o objetivo de não ter mais guerra, de viver em paz, né? Então a importância de entender a Revolução Russa como um desdobramento histórico em busca de uma alternativa ao sistema, o capitalismo famigerado, o capitalismo corrosivo, canceroso, o virológico e etc, etc, né? Enfim, sobre a Revolução e sobre os desdobramentos da Primavera dos Povos, quando os trabalhadores aprenderam que eles tinham direito de uma formação, que eles tinham como organizar cientificamente um novo regime, um novo modo de produção, um novo Estado, um novo governo, uma nova forma de visão política. Então, a grande diferença que o mercado, a política do mercado, então o mercado como um Deus, o dinheiro como a ânsia, a preocupação, o objetivo maior da natureza. Então a Revolução trouxe uma ideia de uma economia, uma política,
uma economia, uma política, uma sociedade diferente, não mais o mercado, uma economia de mercado, uma economia baseada na lei de lucro, de riqueza, de compra, de venda, diga de passagem, de interesses financeiros, de mercado financeiro, e diferente da economia, a economia planificada. Então o mercado criou a política neoliberal, mas o neoliberalismo ele vem do liberalismo. Então o liberalismo, a formação da república, né, que nós temos no Brasil, por exemplo, uma escola nova que eles diziam, a fisiocracia, a escola, o positivismo, né, que inspirou a nossa república, por exemplo, e que inspirou outras repúblicas também, diferente lá da Rússia. Aqui Augusto Conte que colocou lá o lema da nossa história, né, da nossa bandeira, ordem e progresso. Só que você vê a ordem e progresso, escravidão, ordem e progresso, né? Exploração, ordem e progresso, desigualdade, injustiça, miséria. A gente está vivendo a ordem e progresso desde Dom Pedro I lá, né? Que é uma ordem de escravidão, de injustiça, desigualdade. Então, essa ordem e progresso, esse positivismo, para explicar essa história que nós temos no Brasil, inclusive, era uma história que eles explicavam que a sociedade era igual ao corpo da gente. E que, assim como o corpo tinha os pés e tinha as mãos, a sociedade era um organismo vivo. E que os ricos recebiam mais sangue do coração, tinham analogia com de serem ricos, né, de poder defender o seu status quo, né? Então, por que o rico é rico? Porque ele recebe mais sangue do coração do que as outras partes do corpo. Então, como se a sociedade fosse igual a um corpo, né? O rico dá ordem, o pobre trabalha e o pobre que vai para a roça, vai para a lira, né? Enfim, essa sociedade dividida em uma classe de pessoas iluminadas, de pessoas, né, como se fosse uma raça superior, inclusive, né? Pessoas que estão distantes lá da pobreza, lá das comunidades periféricas, né? Então o positivismo como se fosse uma ordem natural, o pobre trabalha, né? O rico manda, o rico lá, enfim. Isso aqui é coisa, acho que precisaria rever, né? Coisas do passado que se repete ainda até hoje na história, né? E gostaria de poder, assim, concluir o trabalho pedindo para que você escreva, para que você faça um resumo, para que você faça um desenho. Enfim, com muita alegria, encerrando esse trabalho essa semana. Espero que a semana que vem seja ao vivo, hein, pessoal? Um abraço, pessoal do Grêmio da minha escola, minha direção, etc, né? Então, os planos quinquenais trouxe a potência mundial, a união das repúblicas socialistas soviéticas. Até hoje, falou em bandeira vermelha, o nego treme, né? Mas stalinismo, o sinônimo de uma política autoritária, imposição de uma ideologia única, de cultuar a personalidade como se ele fosse, né, o pai de todos, o que resolve o problema de todos, a criação de um partido único reprimindo toda quanto é forma de oposição, de ideia diferente. Então, o monopólio dos meios de comunicação vai falar o que eu quero, vai falar o que eu gosto, vai falar, enfim, formando uma alienação cultural também, né? Então a política não se separa da economia. A nova política econômica, os planos quinquenais que Stalin desenvolveu até 1953, ele desenvolveu a coletivização da agricultura, a estatização das terras, das propriedades, dos meios